ele tá levantando uma tese, que é uma tese que soa bem louca, que é o seguinte: os Estados Unidos propositalmente perderão essa guerra, que eles têm um interesse de sair do Oriente Médio, e pegaria muito mal o Trump fazer igual o Biden fez quando chegou ao poder, que ele retirou as tropas do Afeganistão, e foi um vexame, né? Os americanos saindo correndo, os caras vindo querendo matar todo mundo, e teve cenas de filme também extremamente lamentáveis, né? Por quê? Imaginem só, pessoal, muitos afegãos se aliançaram com os americanos e trabalhavam para os americanos. Ali, serviços burocráticos e tal, segurança. E os americanos, de repente, falam assim: galera, vou embora. Aí o cara fala: peraí, eu traí o meu governo para trabalhar contigo, meu irmão. Se você for embora e me largar aqui, eu vou virar churrasco. Os caras vão vou virar salame. Aí os Estados Unidos falou: foi mal, não dá para levar todo mundo, não. Aí tem aquelas cenas do avião decolando, a galera agarrada na asa do avião, e um maluco foi sentado na asa do avião. Para. O cara foi sentado. O avião decolou com o cara sentado, né? Você imagina, eu não sei como é que terminou isso, né? Ele deve ter caído lá de cima, claro. Né? Não sei. Olha lá. É um negócio triste, cara. Aí tinha a mãe que não conseguiu ir, mandou o neném, mandando o bebê. O Trump não ia ser tolo de repetir uma maluquice dessa. Então, o que eu acho que ele tá fazendo? Poxa, aí, ó. O Irã destruiu todas as nossas bases, vamos ter que ir embora. Aí vai embora, entendeu? Pra ele seguir a ideia dele de America First, que é: eu quero me preocupar só com o hemisfério ocidental. E aí, o que acontece? Se os Estados Unidos abandonam a sua presença no Oriente Médio, eles vão deixar essa presença, essa infraestrutura, para Israel. Então, o professor Jiang está dizendo que no desenrolar dessa guerra no Irã, a gente vai ver a saída dos Estados Unidos, Israel assumindo as bases americanas, Israel virando a nova potência dali, criando aquilo que se chama o Grande Israel, The Greater Israel, né? Que vai do rio Nilo até o rio Eufrates. Então vai pegar do Egito até o Iraque. E aí, olha lá, olha lá, galera. Cara, foi um cara em cima da asa. Foi maluco, mostra o avião eu não sei como é que ele aguentou, porque ele foi um bom tempo sentado na asa, maluco. Caiu, né? É triste, né? Triste. É o desespero. Tem aquelas histórias também do cara que foi no compartimento de bagagem. De bagagem, né? Congelou, né? Entrou pelo trem de pouso. Trem de pouso. O cara chegou lá só a pedra de gelo, né? A galera não tem noção, né? Que da pressão, né? Do frio, né? A história é triste, né? Na Europa tava tendo isso, né? Os caras entravam nos caminhões ou nos navios escondidos, chegava lá só a carcaça, né? Com o maluco não tinha noção do perrengue, né? Então, isso tudo aqui é totalmente... Você olha, você imagina um cenário bíblico. Por quê? A Bíblia, ela fala sobre Israel sendo atacado por 10 nações, né? São os 10 chifres da besta do Apocalipse. Então, o que o professor Jiang está dizendo, e é uma teoria interessante, vamos ver se ela vai se cumprir ou não, é que Israel vai sair dessa guerra como uma grande potência, conquistando boa parte do território lá, e isso vai fazer com que Israel vire não apenas uma potência bélica ali no Oriente Médio, mas uma potência tecnológica. E ele está dizendo que boa parte das empresas serão transferidas para Israel. Já tem muita empresa de tecnologia que tem escritório, tem filial em Israel. E ele monta esse cenário, então, de Israel virando um novo império. Israel virando um novo império, cria-se o cenário para que as nações da região se levantem ainda mais intensamente contra eles, porque a gente está falando ali de praticamente 2 bilhões de muçulmanos que estão ali, né? É gente pra caramba. O livro do Apocalipse fala sobre multidões de pessoas caminhando no deserto para atacar Israel, né? Então, se realmente Israel sair dessa guerra assumindo o controle das bases americanas e virando uma superpotência, a gente tem mais um passo aí em direção ao cenário do livro do Apocalipse. Pode ser que realmente isso aconteça, né? Então, tá um cenáriozinho meio estranho, né? Agora, muita coisa tá em Mateus 24 também. Mateus 24, Jesus, ele entra num tipo de conversa extremamente apocalíptico. Porque tem gente que acha que os textos ou conteúdos sobre o Apocalipse estão apenas no livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Mas não. Isso está tudo espalhado pela Bíblia, né? No livro de Ezequiel, Daniel, o livro de Salmos fala muita coisa, Isaías fala, Jeremias também. Mas
nos evangelhos também, né? Em Mateus 24, Jesus fala assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é importante que tudo isso aconteça, mas isso ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, né? Então muita gente já vê essa instauração desse conflito, que está deixou de ser local já logo no início, né? Quando o Irã decidiu bombardear todos os outros países do Golfo Pérsico, e está virando um conflito de proporção global, né? Muita gente fala, mas a França não aceitou ajudar o Trump para liberar o Estreito de Hormuz. O Reino Unido também não aceitou, a Alemanha não aceitou. Já está todo mundo lá já. A França agora acabou de mandar um navio nuclear para lá. Reino Unido também mandou. Então a galera está entrando na jogada, né? Então muitos estão vendo essa atual situação aí como parte dessas nações se levantando, né? Nações contra nações. No livro de Daniel, no capítulo 12... ele diz assim, capítulo 12, versículo 1, fala: haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, né? Então, muitas pessoas dizem que esse caos também está relacionado ao que Daniel fala sobre esse final dos tempos, desse último reino que é o pé da estátua, né? Que é barro misturado com ferro. Mateus 24, Jesus também vai reforçar que vai ter fome no mundo. Cara, hoje, se você acompanha o noticiário, você vai ver que a mídia mainstream, né, a mídia de grande circulação, já está falando sobre possibilidade de escassez de alimento, né, de fome global, coisa que, assim, há pouco tempo atrás seria inimaginável, né? Que você pensa, cara, com a tecnologia que a gente tem hoje, né, com a facilidade de plantar, de usar até drone, inteligência artificial para melhorar a colheita, até eu, cara, eu não estava no meu radar pensar em escassez de comida no mundo em 2026. Pô, exato, né? Não estava no meu script, não. Mas olha a que ponto chegamos, né? Porque o problema não é produzir a comida, é distribuir, né? Distribuir e o fertilizante que vem do petróleo. É nas duas pontas. A galera não associa, né? Na produção e na distribuição. Exato. Né, o fertilizante é totalmente dependente do gás natural, que também é dependente do petróleo, né? Então, assim, é muito estranho você ouvir falar em 2026 sobre escassez de comida, né? Mateus 24, né, fala também sobre essa das nações se levantando, e no Apocalipse também, né? Ele vai falar sobre a terceira taça no capítulo 16, né? Diz assim no livro do Apocalipse, Apocalipse 16, versículo 4. E o terceiro derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram sangue, ou seja, água ruim e imprópria para o consumo. É um negócio tão estranho, cara, que você olha no livro do Apocalipse, parece que a galera fica sem escapatória. Você fala assim, pô, o cara vai se esconder numa montanha. Aí a água das nascentes também fica imprópria. Aí o cara se esconde no meio do nada, vem uma nuvem de gafanhoto e sai comendo tudo. Parece que é aquele negócio assim, cara, você não vai ter como escapar, né? Não tem onde se esconder do caos. Parece que todo plano A, B, C que o cara faz para tentar escapar disso que a Bíblia chama da ira do Senhor, né? Não vai surtir efeito, né? E a gente fica imaginando, quem olha assim fala, isso aí é papo de profecias bíblicas, isso não tem vínculo com a realidade. Aí Peter Thiel, né? Depois a gente fala sobre ele. Te mandei, né, esse link aí. Cara, eu já tenho falado há muito tempo aqui do Peter Thiel dando palestra sobre Apocalipse e Anticristo, né? Mas agora ele foi para Roma. Aí você fala, meu irmão... na porta do Papa. Isso aí... Mas já fala dele, então. Então, o que é mais interessante também, Mateus 24 vai falar, no versículo 7, sobre terremotos em vários lugares. E o que é muito estranho é que a gente sabe que a própria exploração de petróleo e gás, ela provoca terremotos. Na Holanda, o governo holandês proibiu o maior campo de produção de gás natural da Europa por causa de terremotos. Porque estava gerando terremotos na região e rachando parede das casas, né? Então é muito impressionante a gente ver que os terremotos estão aumentando muito de frequência e de intensidade, de força, muitas vezes por causa da ação humana. A gente sabe que
teste nuclear na Coreia do Norte lá no subsolo, gera terremoto de 5 graus. Pô. Pois é. Os caras explodem bomba atômica no subsolo. Então isso é muito maluco, né? Você perceber que, conforme a Bíblia diz que aumentar os terremotos estão aumentando. E às vezes por causa da ação humana, né? Mas cumpre mais uma parte dessas profecias bíblicas, né? E Jesus, ele vai... Jesus fala, olha, tipo assim, resumindo para uma linguagem mais clara, falei várias coisas terríveis aqui, mas isso ainda não é o Apocalipse. Nossa! Isso são apenas dores de parto. Isso é só a prévia. Aí você fala, caraca, pô, isso é só a prévia. Então, assim, a gente já... É bom falar porque muita gente fala sobre essas tais dores de parto, o que significa, né? Na mulher, quando começa a aumentar aquela contração e você sabe que tá pronta para dar luz, mas ainda não é. E a luz seria a guerra, né? Seria o apocalipse. Não, na verdade, eu acho que alguns associam com o retorno de Cristo, que é o filho, né? Que é o filho de Deus. Seria o parto e essas dores do parto seria tudo que vem antes. Que vai tá próximo. Que tá preparando o mundo para o retorno de Jesus, né? Entendi. É tipo assim, antes da mulher dar a luz e ter aquela alegria de ver o filho, ela sofre pra caramba. Então aquele sofrimento, em vez de ser a calmaria antes da tempestade, é a tempestade antes da calmaria, pois né? Seria como se fosse isso. Eu creio, né? Uma das interpretações. Mas o Mateus 24, ele vai falar exatamente isso, Mateus 24, 8. Mas essas coisas são apenas o princípio das dores, né? As guerras e fomes, né? São só as contrações iniciais. Então, eu creio que 2026, com todos esses eventos que a gente está vendo, a gente ainda não está vendo o apocalipse. A gente está vendo uma intensificação dessas dores de parto. Não é ainda exatamente o apocalipse, porque, como a gente estava falando no início, a gente precisa do anticristo assinando esse acordo de paz e a gente precisa ter a reconstrução do templo. Aí a gente entra naquela história, né, Vilela, que na sexta-feira da semana passada, o Irã mandou um míssil que caiu a 400 metros do Muro das Lamentações, cara. Cara, isso aí foi bravo. Vê caiu na Cidade Velha, lá perto da mesquita. Essa imagem da esplanada das mesquitas. Então, não sei. Eu estive lá, né, cara? Eu sei. Lá naquela beiradinha lá. Eu não sei se a galera tem essa noção, mas você tem ali o Muro das Lamentações, que é o resquício do templo que havia ali, que é o Templo de Herodes, que é um lugar altamente sagrado para os judeus, onde eles fazem aquelas orações, né? E aí meu pai até falou comigo uma vez, aí, você sabe por que o judeu usa aquele chapéuzinho assim, com a aba grande? Eu falei, não. Aí ele falou, para quando ele for orar no Muro das Lamentações, é um batentezinho, né? Pra ele não bater com a cabeça, né? E tem o kippah e tem aquele maiorzão, tem, né? Tem o maiorzão, ele falou, né? Que é o batente, né? Faz sentido, pra não bater na parede. Né? Pra ele ter uma referência, Seu né? pai é um cara que pensa nas coisas. Você percebeu como que o cara é estratégico? Então, assim, cara, você tem ali um negócio altamente sagrado e importante para os judeus, e do lado, na esplanada das mesquitas, você tem o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos, que é a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Então o míssil cai entre o lugar dos mais sagrados dos judeus e dos mais sagrados. Cara, se tivesse caído um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, seria um caos de proporção global. Lá, olha esse é o momento onde o míssil bateu ali do lado direito, né? Essa murada aqui é o que divide a Cidade Velha, né? Sim. Lá dentro é tudo sagrado, praticamente. É tudo sagrado, meu irmão. Então, cara, isso... pode até ser, cara. Eu não sei, mas eu imagino até os iranianos falando, não fui eu que joguei isso, não. Jogaram aí e falaram que fui eu. Porque é uma burrice tão grande o cara fazer um negócio desse. Também não vejo vantagem. Não faz sentido. Eles podem até falar isso. Não foi um míssil que caiu ali, foram destroços de um míssil que foi interceptado. Pode ser também. Mas eu acho que no cálculo, você mandar um míssil numa rota que vai passar por cima disso aí já é uma... Pô, joga em outro lugar, meu irmão. Né? Joga em Tel Aviv, sei lá. Joga em Haifa, sei lá. Você vai jogar um troço ali... Cara, se pegasse no Muro das Lamentações, Israel ia jogar uma bomba atômica no Irã, você pode ter certeza. E se pegasse nas mesquitas, eu não sei o que aconteceria. Ainda que o Israel falasse que foram os iranianos iam falar, mas a culpa é de vocês por causa da guerra, iam se levantar contra o Israel também. Eles iam ficar irados da mesma forma, independente. Porque a gente precisa lembrar também que o Irã é xiita. E os demais muçulmanos, os demais países são sunitas. Então existe uma briga ferrenha entre eles também.
Então eles não se bicam muito, não. Mas a grande questão que está aí nesse detalhe é que esse conflito ele tem um potencial, o professor Jean fala isso também, de unir o mundo muçulmano. Deles falarem, vamos botar de lado nesse momento as nossas diferenças e vamos estar unidos contra os nossos inimigos. Contra Israel. Contra Israel, principalmente. Aí você tem 2 bilhões de pessoas contra Israel, que é complicado. Por isso que naquela estratégia de dividir para enfraquecer... Aí vamos para aquela teoria da conspiração de que Israel já está construindo, já tem tudo pronto no subsolo para levantar o terceiro templo, que é embaixo dessa mesquita. Não, aí, né? Isso não é conspiração, não. No subsolo, não, mas existe o Instituto do Templo e eles já têm todo o material pronto. Isso é fato. Tem site. Isso é divulgado, Eles têm, inclusive, aquela novilha vermelha já pronta. Mas de que eles já estão escavando é isso conspiração. Também. Não, mas tem muitas escavações que são a justificativa é escavação arqueológica. Ah, tá. Mas é claro que um cara pode chegar e aproveitar e botar uma bomba ali, né? Cara. Aí você explode aquilo e bota a culpa no Irã. Ah, pô, você explodiu? Não, eu não, cara. Foi eles que jogaram míssil.